A grande mídia, citando fontes anônimas do Supremo Tribunal Federal, publicou que a Lei Magnitsky fracassou e que a vida segue normal em Brasília. Hoje vamos desconstruir essa narrativa ponto a ponto. Vamos mostrar os fatos, desde a mudança de turma de Fux até as sanções contra a família de Moraes, que indicam o exato oposto, um cenário de caos e de pressão crescente que, ao que tudo indica, eles estão desesperadamente tentando esconder de você. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque está em curso uma operação de controle de danos, uma tentativa desesperada do sistema de nos convencer de que nada mudou, de que a pressão internacional não está surtindo efeito. A revista Veja publicou uma matéria que é a síntese perfeita dessa narrativa. O texto diz, com base em conversas com ministros, que a vida no Supremo segue normal e que eles tratam a Lei Magnitsky com ironia. É uma tentativa de pintar um quadro de tranquilidade, de um poder inabalável que ri da cara dos seus adversários. Mas será que essa é a realidade? Ou será que isso é apenas a fumaça que eles estão soltando para esconder o incêndio que está tomando conta dos bastidores? Vamos fazer o que a grande mídia não faz? Vamos checar os fatos, ponto a ponto. O primeiro argumento deles é o de que a vida institucional da corte segue normal. Isso é mentira. E a prova mais clara disso foi a jogada de mestre do ministro Luiz Fux. A gente viu o ministro Barroso, um dos pilares da ala ativista do tribunal, antecipar a sua aposentadoria. E essa saída abriu uma vaga na segunda turma. O que o Fux, como ministro mais antigo, fez? Usou seu direito regimental e pediu para sair da primeira turma, a turma de Alexandre de Moraes, e migrar para a segunda. Isso é vida normal. De jeito nenhum. Isso é um terremoto. Primeiro, é um ato de dissidência claro. O Fux, com essa atitude, está se descolando da imagem da turma que condenou o ex-presidente Bolsonaro. É ele dizendo para a história, eu não faço parte disso. Mas a consequência é ainda mais devastadora para eles. Com a chegada do Fux, a segunda turma, que julga os casos da Lava Jato, passa a ter uma nova maioria, em tese, mais conservadora e legalista. Aquele placar de 3-2 agora pode se inverter, que coloca em risco todas as decisões que anularam provas e beneficiaram corruptos no passado. Isso não é normalidade, isso é caos interno. É uma guerra de poder que se abriu dentro da própria corte. O segundo ponto da narrativa deles é o de que a vida pessoal dos ministros não foi afetada. Isso também não parece ser verdade. O jornalista Paulo Figueiredo, que tem fontes diretas em Brasília, revelou o que estaria acontecendo por trás das cortinas, Deus nos acuda, um pânico tão grande que já teria levado o ministro a chorar. A gente também sabe, por notícias que saíram na própria imprensa, que acabaram aqueles convites para eventos chiques nos Estados Unidos, aquelas palestras em universidades americanas, tudo pago por empresários com interesses na corte. Vários desses eventos, que antes eram em Nova York ou em Washington, agora estão sendo remarcados para o Rio de Janeiro ou para a Argentina. Eles estão com medo de sair do país. Eles estão com medo de serem barrados na imigração. Isso é vida normal ou é a vida de quem está se tornando um pária internacional? O terceiro ponto da mentira é o de que a Lei Magnitsky foi apenas uma tentativa de intimidar o Moraes antes do julgamento do Bolsonaro. Isso é falso. E para desmentir, a gente não precisa de fontes de bastidores, a gente só precisa ler o comunicado oficial do Departamento do Tesouro americano. O texto é claro. Ele diz que o ministro assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Ele não fala apenas de Bolsonaro. Ele fala de uma violação sistemática de direitos. A gente se esqueceu dos moradores de rua que foram presos e acusados de golpe de Estado? 5 deles já foram absolvidos por falta de provas. Mas quantos outros inocentes continuam presos ou foram condenados no meio da multidão? A gente se esqueceu que a perseguição do ministro atingiu empresas americanas e cidadãos americanos, como Rodrigo Constantino. A Lei Magnitsky não foi por causa de um homem, foi por causa de um padrão de comportamento que, aos olhos do mundo, se assemelha ao de uma tirania. O quarto ponto, e talvez o mais importante, é a ideia de que o ministro Moraes não recuou e que isso o fortaleceu. É verdade que ele não recuou na sua arrogância, mas a realidade dos fatos mostra que ele foi, sim, atingido, e de forma muito dura. A gente sabe, por notícias que a própria grande mídia teve que dar, que ele está sem acesso a cartões de crédito de bandeiras internacionais. A gente sabe que qualquer propriedade que ele tivesse nos Estados Unidos foi bloqueada. A gente sabe que ele não pode mais entrar no país. E o mais devastador de tudo, a gente sabe que a sanção se estendeu à sua família. A sua esposa, Viviane Barci, e o Instituto Lex, que funcionava como a holding patrimonial da família, também foram incluídos na lista da Magnitsky. A pena de morte financeira não atingiu apenas ele, atingiu o seu clã inteiro. Isso é sair mais forte? Ou é ser asfixiado financeiramente e ver a sua família pagar o preço por seus atos? E tem mais?
E o inquérito contra o Elon Musk. A gente se lembra daquela bravata toda da inclusão dele no inquérito das milícias digitais. O que aconteceu com isso? Nada. O inquérito está parado há 3 meses. O ministro, que era tão valente para peitar o homem mais rico do mundo, de repente ficou quieto. Ele recuou sim. Recuou por medo das consequências. E isso nos leva ao quinto e último ponto. A narrativa de que a sanção fracassou porque não impediu a condenação do Bolsonaro. Esse é o erro de análise mais primário de todos. Eles acham que a Lei Magnitsky era um botão de liga e desliga. Não é. Ela é o começo de um processo. Ela é o primeiro passo de uma longa jornada de pressão e de responsabilização. O que acontece agora? A gente sabe que o Tesouro americano já enviou cartas aos bancos brasileiros perguntando o que eles estão fazendo para cumprir as sanções. E a resposta dos bancos, ou a falta dela, vai definir a próxima fase. Se os bancos brasileiros, por pressão do STF, se recusarem a cumprir a lei, o que vai acontecer? Eles mesmos podem sofrer sanções secundárias. Podem ser multados em bilhões de dólares, podem ter suas operações nos Estados Unidos suspensas. E a gente sabe que nenhum banqueiro vai quebrar o seu banco para proteger um ministro do Supremo. A Lei Magnitsky não fracassou. Ela está em pleno funcionamento. E a parte mais pesada, a que vai de fato doer na economia e no sistema financeiro, ainda nem começou. A bomba relógio está armada e o cronômetro está correndo. O que a gente está vendo, portanto, é a construção de uma farsa. Uma tentativa desesperada do Supremo e da mídia que o apoia de nos vender uma história de normalidade que não existe. Eles estão com medo, estão acuados, estão sofrendo as consequências de seus atos. E a única coisa que lhes resta é a mentira. É a tentativa de nos fazer acreditar que está tudo bem, que nada mudou. Mas a gente não pode cair nessa. A gente precisa continuar a mostrar os fatos, a conectar os pontos, a expor a hipocrisia. A Lei Magnitsky não fracassou. Pelo contrário, ela está apenas começando a mostrar a sua verdadeira força. E a gente vai estar aqui de olho para acompanhar cada capítulo dessa história. Essa história toda é a prova de que a gente não pode acreditar em tudo que a grande mídia nos conta. A realidade, muitas vezes, é o exato oposto do que eles dizem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a Lei Magnitsky está, sim, funcionando e causando pânico em Brasília? Quais você acha que serão os próximos efeitos dessa pressão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber a verdade. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de desmascarar a farsa. Um grande abraço.